Oi, pessoal! Então vamos continuar com o nosso curso de macroeconomia, né? Eu estava falando para vocês na aula passada que eu ia começar a abordar o assunto identidades macroeconômicas, não foi isso? Então nós vamos continuar hoje, tá? E o que nós já tínhamos falado das identidades macroeconômicas? Bem, a primeira identidade nós já tínhamos colocado lá desde as primeiras aulas, que falava que todo produto gera renda de igual valor e todo produto é igual dispêndio para produzi-lo ou para adquiri-lo. Ou seja, ali era uma identidade macroeconômica, acontecia simultaneamente. Não precisava que uma coisa acontecesse para depois a outra acontecer, elas ocorriam simultaneamente. A outra identidade macroeconômica é que a oferta do produto, que eu chamo isso de oferta agregada, né? Oferta agregada, porque é oferta realizada por todas as empresas que produzem. Então, todas as empresas estão produzindo, então vão ofertar bens e serviços. Lembre-se sempre que a macroeconomia, ela estuda de forma agregada, né, os componentes. Ela não se preocupa com o comportamento individual de uma pessoa, de uma empresa, não. Ela se preocupa com o comportamento de todos, né, pela média global e de forma agregada. Então, a demanda agregada vai ter que ser igual a oferta agregada vai ter que ser igual à demanda agregada. Né? Lembra que Keynes falou, né, que conforme ia havendo a demanda, a oferta ia surgindo. Então, os produtores só vão ofertar se eles acreditarem que há demanda para o seu produto. Então, a oferta agregada vai ser igual à demanda agregada. Mas a oferta é composta pelo quê? É composta pelo produto que é produzido aqui, que corresponde ao PIB, né? Vou chamar PIB-PM, lembrem-se do... Vocês estão lembrados do PIB-PM, Produto Interno Bruto a Preço de Mercado? Então, a oferta ela é composta do PIB-PM mais daquilo que se importa. Importação é representado pela letra M, tá bom? De importação. Né? Na grande maioria das vezes vão representar por M. Né? Aliás, eu nunca vi representar por outra letra, mas tudo bem. M. E a demanda agregada? Quem é que demanda bens e serviços? Nós sabemos que na economia existem 4 setores. Existem as famílias, né? Ou unidades familiares. Quem são as famílias? As famílias são aquelas que irão consumir bens e serviços, vão vender seus fatores produtivos para as empresas, né? E com a renda que elas vão receber, elas vão adquirir bens e serviços. Nós temos as empresas. Quem são as empresas? As empresas são aquelas que vão produzir bens e serviços. Elas vão adquirir fatores produtivos das famílias e vão produzir bens e serviços. Nós temos o governo. O governo é aquele, né? Aqui, quando eu estou falando aqui em governo, eu estou falando o governo que vai realizar apenas despesas, digamos assim, entre aspas, despesas do dia a dia, seriam as despesas correntes. Se por acaso for um governo que vai investir na economia, esse tipo de governo vira uma empresa, tá bom? Então, quando eu falo empresas aqui, são empresas privadas e empresas públicas. Tá bom? E quando eu falo aqui em governo, é só um governo que realiza receitas correntes e despesas correntes, certo? Então, se você já fez algum curso de administração financeira orçamentária, você sabe o que eu estou falando. Né? Existem receitas correntes e receitas de capital. Existem despesas correntes e despesas de capital, certo? Então, aqui, quando eu falar em governo, eu estou me referindo apenas a receitas correntes, que são aquelas provenientes de tributos, né? Contribuições para fiscais, receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços, certo? E outras receitas correntes. E as despesas correntes. As despesas correntes vão ser aquelas despesas de custeio para manter a máquina administrativa, certo? Então, basicamente isso, e transferências correntes. Então, basicamente, é isso daí. Então, se você, Luísa, não entendi nada. Então, basta você pensar o seguinte, que eu vou colocar aqui nessa conta do governo as receitas e as despesas do dia a dia. Luísa, e o que não seria uma receita e uma despesa corrente? Por exemplo, uma receita que não é corrente, que seria de capital, seria, por exemplo, uma operação de crédito, ele pede dinheiro emprestado, né? Quando ele faz alienação de bens, ele vende um patrimônio, aí é uma receita de capital. E o que seria uma despesa de capital? Seria, por exemplo, um investimento, certo? Seria uma despesa de capital. Tem outras, tem inversões e tudo mais. Só para você, aqui vocês não vão precisar ter o conceito aprimorado disso. Então, só para vocês entenderem que aqui nessa conta do governo, eu vou colocar receitas de despesas correntes, tá? Vou colocar até aqui entre parênteses para vocês saberem. Receitas e despesas correntes, que são receitas de despesas do dia a dia,
tá bom? E temos o setor externo. O setor externo são os outros países, né? Que não, por exemplo, se eu estiver me referindo aqui ao Brasil, são outros países, com exceção do Brasil, tá bom? Então, o que acontece? As famílias, elas vão demandar, ó, aqui é a demanda agregada, elas vão demandar bens e serviços. Quando elas demandam bens e serviços, eu digo que elas estão consumindo, né? Então, a demanda por bens e serviços é para bancar o seu consumo, tanto consumo de bens duráveis como de bens não duráveis. As empresas, elas vão demandar bens e serviços para investir, tanto empresas privadas como públicas. Então, eu coloco aqui investimento. O governo vai demandar bens e serviços para gastar. Então, eu coloco aqui gasto do governo. Você pode também chamar de consumo do governo, tá? Por quê? O consumo do governo, quando eu falo consumo do governo, está bem claro que só são despesas correntes, tá certo? Ele está adquirindo coisas só para o dia a dia. Quando eu falo em gasto, pode estar subentendido que dentro desse gasto estão também os investimentos do governo, tá? Então, fica meio dúbio. Luiz, mas esse gasto está incluindo o investimento do governo ou não? Se você estiver incluindo o investimento do governo aqui no gasto, coloca aqui, por favor. Se ele estiver incluindo o investimento do governo aqui no gasto, aí, aqui nessas empresas, esse investimento que eu estou falando seria só investimento privado. Se você não estiver incluindo nos gastos os investimentos públicos, então quer dizer que nesse investimento teriam os dois investimentos, tanto privado quanto público, tá certo? Mas no final vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, não vai ter problema, tá? Então, quando o governo ele demanda bens e serviços, eu digo que ele está gastando, ou ele está consumindo, que seria o consumo do governo. E o setor externo vai demandar nossos bens e serviços para que nós exportemos. Então, eu vou colocar aqui exportação, tá? Exportação. Ou seja, se eu chamar o consumo de letra C, né? O consumo de letra, vou colocar aqui de preto. O consumo de letra C, o investimento de letra I, o gasto de letra G e exportação pela letra X, eu vou ter que a demanda agregada vai ser composta de consumo, mais de investimento, mais gasto, mais de exportação. Certo? Então, quer dizer, tudo que for ofertado vai ser destinado ou ao consumo das famílias, ou ao investimento das empresas, ou ao gasto do governo, ou para exportar para o setor externo, tá bom? Mas se eu quiser deixar essa fórmula aqui mais bonitinha, isolando o PIB, deixando o produto, eu quero saber quanto é que o país precisa produzir, né? Então, ele vai precisar produzir, vamos aqui para outra lousa. Ele vai precisar produzir, deixa eu ir aqui. Peraí, deixa eu ir numa branca, então. Ele vai precisar produzir, que é o PIB, aquilo que as pessoas querem consumir, aquilo que as empresas querem investir, aquilo que o governo quer gastar, aquilo que o setor externo quer que a gente exporte, menos o que está sendo importado. Vejam que aquilo que eu consumo, às vezes, né, tem produtos importados. Aquilo que eu invisto tem produtos importados. Aquilo que o governo gasta tem produtos importados. Aquilo que é destinado à exportação pode ter componentes importados. Então, eu retiro tudo aquilo que está sendo importado, porque o que sobrar vai ter que ser produto produzido aqui no país, certo? Mas os americanos, eles gostam de abreviar tudo, né? Então, esse PIB, né, que é a mesma coisa que renda, todo produto gera renda de igual valor, né? Eles já abreviam pela letrinha Y de yield, que é rendimento em inglês. Então, quer dizer que o PIB, né, lembre-se que esse Y aqui é o PIB a preço de mercado, vai ser igual ao consumo, mais investimento, mais gasto, mais exportação, menos importação, certo? Então, aqui é uma identidade macroeconômica fundamental, tá certo? Agora, o que acontece? Esse investimento que as empresas realizam pode ser sob duas formas. Pode ser sobre a forma de formação bruta de capital fixo, formação bruta de capital fixo, que corresponderiam às máquinas, equipamentos, instalações, certo? Ou pode ser sobre a forma de estoques. Eles vão aumentar os estoques deles. Então, eu vou colocar aqui variação de estoques,
certo? Então, pode ser que ao invés do problema dizer houve um investimento de 100, ele pode dizer houve uma formação bruta de capital fixo de 80 e uma variação de estoque de 20. Você soma e determina o investimento, certo? Também lembra que eu falei para vocês que o gasto do governo também pode ser chamado de consumo do governo? Então, se eu somar o gasto do governo com o consumo aqui das famílias, ou o consumo final das famílias, eu posso chamar isso tudo de consumo final. Então, de repente, ele pode dizer assim, sabendo que o consumo final foi de 1.000, por exemplo, então você já sabe que é a soma do consumo das famílias com o gasto do governo ou consumo do governo, certo? Então, quer dizer que o C mais o G vai ser também chamado de consumo final, tá bom? Consumo final. Tudo bem? Então, se ele disser assim, por exemplo, né? Se ele disser assim, sabendo que o consumo das famílias foi 40, a formação bruta de capital fixo foi 20, a variação de estoque foi 5, o gasto do governo foi 15, houve uma exportação de 10, houve uma importação de, sei lá, 20. Quanto é que tem que ser produzido nessa economia? Quanto é que tem que ser produzido nessa economia? Bem, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoque correspondem aos investimentos, certo? E eu sei que o produto é igual a consumo mais investimento, mais gasto, mais exportação, menos importação, certo? Então, o produto, que é o que eu quero saber, o PIB, né, é igual a consumo, que é 40, mais o investimento, que é 25, mais o gasto do governo, que é 15, mais a exportação, que é 10, menos a importação, que é 20. Então, aqui dá 40, 80, 90, 70. Então, tem que ser produzido quanto? 70. Facinho, né, pessoal? Né? Isso aí cai de vez em quando cai nas provas. Né? Caiu na prova do ISS. Uma questão parecida com essa. Apenas ao invés de ele dizer que o consumo é tanto e o gasto é tanto, ele disse o consumo final, que seria a soma. Aqui equivaleria o quê? Se eu dissesse quanto é o consumo final? Consumo final na economia, dessa economia. O consumo final vai ser o consumo das famílias mais os gastos do governo. Então, vai ser 55. Ele poderia ter, ao invés de ele ter dado C e G, ele poderia ter falado o consumo final é 55, que daria na mesma. Certo? Então, essa é a primeira identidade macroeconômica fundamental. Essa aí vocês têm que saber de qualquer maneira. Certo? Tem outras contas, olha, quando eu mostrei aqui, né? Quando eu mostrei aqui que eu tenho famílias, empresas, governo e setor externo, cada uma dessas tem uma conta. Né? Eu vou mostrar para vocês o que tem mais chance de cair. Né? Por exemplo, essa fórmula que eu dei, YHC é igual a C mais I mais G mais X menos G, isso aí vocês têm que saber de qualquer jeito. Mesmo que vocês não queiram, vocês vão saber que nós vamos falar muito. Né? Outra coisa importante, vamos montar aqui a conta do governo. Eu falei que nessa conta do governo nós vamos ter o quê? Só receitas de despesas correntes. Só vamos ter receitas de despesas correntes. Né? Então, o que acontece? Eu vou colocar que as despesas do governo, despesas correntes do governo, vão ter que ser igual às receitas correntes do governo. Então, para abreviar, eu vou colocar o seguinte, que as receitas correntes do governo vão ser os impostos diretos, mais os impostos indiretos, mais outras receitas correntes líquidas do governo. Ai, Luísa, o que são essas outras receitas correntes? São todas as outras receitas correntes que não correspondem a impostos diretos e indiretos. Tá bom? Só para a gente não colocar muitas coisas aqui. Ele vai perguntar dessa maneira. Então, o governo recebe, as receitas correntes dele vêm de onde? Vem dos impostos. Os impostos podem ser diretos e podem ser indiretos. Os impostos diretos são aqueles que recaem sobre a renda. Né? Recai sobre a renda. De quem? Das famílias. E de quem mais? Das empresas. Então, as famílias e as empresas pagam impostos diretos.
Então, os impostos diretos sobrecarregam a renda, o patrimônio, a riqueza das famílias e das empresas. Mas, por outro lado, da mesma maneira que o governo cobra impostos diretos, ele pode dar uma aliviada concedendo transferências, certo? Então, essas transferências tanto podem ser para as famílias quanto para as empresas. Transferências são recursos que o governo concede para as famílias e para as empresas em troca de nada, ou seja, como se fosse uma doação. Por exemplo, para as famílias nós teríamos o Bolsa Família, nós teríamos pensão, aposentadoria, certo? Então, são recursos que são entregues às famílias em troca de nenhum bem, nenhum serviço. Mesmo que no passado elas já tenham prestado algum serviço. Mas naquele momento que está sendo doado, que está sendo entregue a elas, elas não estão dando por esse pagamento a contrapartida de bens e serviços. E para as empresas, o grande componente das transferências para as empresas são os juros da dívida pública, que também vão para as famílias. As famílias também recebem juros da dívida pública. Por exemplo, quando você compra um título do governo, você vai lá no Tesouro Direto e compra um título do governo, quando você for resgatar esse título, você vai receber um valor a mais. Esse valor a mais corresponde aos juros. Então, juros que o governo vai pagar. Então, corresponde uma transferência. Então, da mesma maneira que os impostos diretos, eles tiram renda do seu patrimônio, eles tiram dinheiro da sua renda, do seu patrimônio, da sua riqueza, as transferências elas aumentam recursos provenientes de renda, patrimônio e riqueza. Então, você fica mais empoderado com as transferências, né? E eu tenho também os impostos indiretos. Acontece que quem paga imposto indireto são apenas as empresas. Aí você fala, não, Luiz, eu pago também imposto indireto quando eu compro uma mercadoria. Não. Quando você compra uma mercadoria, você está pagando um custo de produção maior decorrente do imposto indireto que está recaindo sobre a empresa. Então, o governo cobra das empresas e as empresas repassam para as famílias como um custo maior de produção. Tá certo? Então, aquele dinheiro que você está pagando, que corresponderia aos impostos indiretos, vão para as empresas, mas as empresas é que vão lá na agência arrecadadora pagar. Você não vai na agência arrecadadora nem no banco pagar imposto indireto, certo? E da mesma maneira que o governo ele cobra impostos indiretos sobrecarregando a produção, né? Sobrecarregando o consumo, ele pode dar um alívio concedendo subsídios, tá certo? Então, eu tenho subsídios são o contrato de impostos indiretos e transferências são os contratos de impostos diretos. Então, o que corresponderia às despesas do governo? Primeira despesa do governo seria, vou colocar aqui consumo do governo, tá? Só para variar. Ao invés de colocar gasto do governo, vou colocar consumo do governo, certo? Que são aqueles consumos, despesas de custeio, né? Que mais seria uma despesa? Seriam as transferências que ele concede. As transferências, eu represento pela letra R, tá? Seriam as transferências, então, que eu represento pela letra R. E aqui eu vou representar pela letra S, tá bom? De subsídios. Então, quer dizer que ele vai conceder transferências mais subsídios, tá bom? Então, as despesas seriam essas. Então, vamos supor que o governo, ele arrecadasse 100 de impostos diretos, arrecadasse 150 de impostos indiretos e arrecadasse 50 de outras receitas correntes líquidas do governo. Certo? Então, só aqui eu vou ter o quê? 300, né? Aí ele consumisse 200, né? Ele transferisse 20, subsidiasse 30, certo? Então, ele está tendo uma despesa de 250. Ele está arrecadando 300, está tendo uma despesa de 250. Então, o que ele vai fazer com esses outros 50 que estão sobrando? Ele vai poupar. Então, eu coloco aqui o saldo em conta corrente do governo. Isso aqui é o saldo em conta corrente do governo. Quanto é esse saldo? 50, tá bom? Então, esse saldo é uma conta de... como o nome está dizendo, é um saldo. É a diferença entre as receitas e as despesas. Esse saldo aí corresponde à poupança do governo, tá? Então, esse saldo em conta corrente do governo corresponde à poupança do governo. Poupança do governo. Então, gravem isso. Poupança do governo, tá bom? Então, essa conta também é importante. É importante vocês entenderem que eu só tenho receitas de despesas correntes. Por isso que é chamado poupança do governo, é chamada de saldo em conta corrente do governo, certo? Por quê? Porque o senhor está contando receitas de despesas correntes, então é em conta corrente, tá certo? Essa é a poupança do governo, tá certo? Outra identidade macroeconômica importante, né? Essa aqui não é tão importante, não cai muito não, mas já caiu. Mas não cai muito, tá? Então, se disser a Luísa, não vou decorar, não vou. Eu falei, tudo bem, essa aqui não é tão importante.
Agora isso que eu vou falar é importante. Nós temos o setor externo. O setor externo, né, ele tanto importa quanto ele exporta, né, ele importa. Eu vou colocar aqui crédito e débito, tá certo? Vou colocar aqui débito. Eu vou colocar crédito, tá bom? Do setor externo. Isso tudo, pessoal, se vocês forem ver nos meus livros, no meu livro, eu montei tudo em formato de T, né? Aquele formato assim, ó. Que a gente coloca de um lado os créditos, do outro lado os débitos e vai fazendo, né? Então, eu montei tudo nesse formato, né? Mas, como aqui o curso, ele é um curso mais rápido, né? Pra gente não perder tempo, eu vou dar só dessa maneira mesmo, tá bom? Vou colocar só dessa maneira, não estou montando todas as contas, então estou montando, assim, o essencial para vocês saberem. Pensem bem, nós estamos falando do setor externo, certo? Então, o setor externo, ele vai ter um crédito quando nós importarmos. Quando a gente importa, a gente vai ter que pagar para eles? Então, é um crédito para eles. Então, eu vou colocar a importação desse lado. Quando a gente envia renda, então, a renda líquida enviada ao exterior também vai ser um crédito para eles, tá certo? E o débito? Bem, o débito vai ser quando a gente exporta, porque eles vão ter que pagar, não é isso? Então, vamos supor que a gente tivesse uma importação de 200 e enviasse para fora uma renda de 70, tá? E houvesse uma exportação de, vamos colocar aqui, 120. Vejam, se vocês forem observar, vocês poderão perceber que o que a gente está mandando para fora é mais do que o que a gente está recebendo. E todas essas transações com o exterior, a gente tem que lançar no balanço de pagamentos. Então, nós podemos perceber que esse balanço de pagamentos, que nós vamos ver depois, que se trata de balanço de pagamentos de transações correntes, ele está sendo negativo. Enquanto está sendo negativo, ó, eu estou mandando para fora 270, coloca aqui, ó, na luz. Eu estou mandando 270 e estou recebendo 120. Então, está havendo um déficit de 150, não é isso? Está havendo um déficit de 150. Ou seja, o que vai ser esse déficit? Esse déficit vai ser o déficit no balanço de pagamentos, certo? É um déficit no balanço de pagamentos, mas não é no saldo total do balanço de pagamentos, é no balanço de pagamento de transações correntes. Ah, Luísa, o que é isso de transações correntes? Isso aí vocês só vão entender quando eu falar de balanço de pagamentos para vocês. Por enquanto, vocês vão engolir aí a seco e vão entender que é o déficit no balanço de pagamento de transações correntes, certo? Ou seja, é o déficit que o país está incorrendo, porque está enviando mais para fora do que está recebendo, certo? Então, quanto é o déficit no balanço de pagamento de transações correntes? 150. Certo? Luísa, mas se por acaso fosse assim, olha, vamos pensar no outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. 200 de exportação, 70 de renda líquida enviada ao exterior, mas ao invés de eu exportar 120, eu estivesse exportando 300. Então, eu tenho um superávit, não é isso? Um superávit. Mas se eu colocar, quanto foi o superávit? De 30. Se eu colocar um superávit aqui, ó, de 30, aqui vai dar 330 e aqui está 270, né? Então, o que eu vou ter que fazer, né? Aqui não está escrito a palavrinha déficit, déficit. Então, eu vou colocar, ao invés de eu colocar mais 30, eu vou colocar de menos 30. Porque menos 30, um déficit de menos 30 equivale a um superávit. Né? Não sei se vocês já viram isso em raciocínio lógico. Quando o ladrão rouba e é pego pela polícia, ele fala assim, não, eu não roubei nada. Então, o não roubei com nada, o não anula o nada. Então, ele roubou alguma coisa. Eu não matei ninguém. O não anula com ninguém, então ele matou alguém. Certo? Então, aqui nós vamos analisar por essa ótica também. Um déficit de menos 30 significa um superávit. Tá certo? Um déficit de 150 é um déficit mesmo de 150. Um déficit de menos 30 significa um superávit. Certo? Então, quando eu colocar aqui o déficit é menos 30, significa que ele está tendo um superávit, tá bom? Agora, imagina o seguinte. Ele aqui apresentou um déficit de 150. Então, como ele apresentou um déficit, ele vai ter que se socorrer ao exterior,
né? Aqui é a conta do setor externo, né? O país já apresentou um déficit de 150. Ele está devendo. Ele pode ficar. Se você tiver uma conta no Bradesco e ela tiver negativa em R$ 150, você pode ficar assoviando por aí? Não, você tem que pagar, não é verdade? Você não pode deixar em conta corrente um valor negativo. Né? Você tem que pagar, você tem que cobrir aquele déficit. Assim também no balanço de pagamentos. O balanço de pagamento de transações correntes, ou em conta corrente, ele não pode ficar deficitário. Certo? Então, como aqui está um déficit de 150, coloca aqui, coloca aqui. Como aqui há um déficit de 150, né? O que o país vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás de quem empreste, né? Vai ter que ir atrás de poupança externa, certo? Então, quer dizer que o déficit no balanço de pagamento de transações correntes é idêntico à poupança externa. E qual vai ser a poupança externa? 150. Se eu estou com déficit de 150, eu vou atrás de quanto? De 150. Olha, pessoal, isso aí cai demais. Não é assim um pouco, não, é muito. Né? O déficit no balanço de pagamento de transações correntes é idêntico à poupança externa. Não vai falar que é o superávit, que é igual à poupança externa. Não é. Não vai falar que o saldo de transações correntes é igual à poupança externa. Não. O que é igual à poupança externa é o déficit do balanço de pagamento de transações correntes. Então, se ele tem um déficit de 150, ele tem uma poupança externa de 150. Se ele tem um déficit de menos 30, ele tem uma poupança externa de menos 30. Ou seja, ao invés de ele estar pedindo dinheiro emprestado, ele está emprestando. Certo? Então, quer dizer que o déficit no balanço de pagamento é idêntico à poupança externa. Tá bom? Então, isso aí é outra identidade macroeconômica. Tá bom? E agora, por último, a última identidade macroeconômica, eu vou mostrar que o investimento vai ser igual à poupança. Isso aqui é uma conta chamada conta capital, conta de capital. Então, o investimento na economia vai ter que ser igual à poupança. Né? Os clássicos diziam que você poupava e isso geraria uma fonte de recursos para o investimento. E Keynes veio dizer, não, na medida em que você investe, você aumenta a renda e produto da economia e isso vai gerar uma poupança suficiente para financiar esse investimento. Olha como o pensamento é diferente. Né? Keynes dizia o quê? Na medida em que você aumenta o investimento, né, vamos supor, você constrói estradas, portos, aeroportos, você está investindo na economia, o produto da economia aumenta. Quando o produto aumenta, a renda aumenta, porque produto é igual a renda. Como a poupança é função da renda, a poupança vai aumentar. Então, isso era o que Keynes dizia. Keynes. De tal maneira que o investimento vai ser sempre igual a poupança. Agora, o caminho é que é diferente, é como se o investimento nascesse primeiro. Já os clássicos acreditavam o quê? Que na medida que você poupa, você vai ter recursos para canalizar para o investimento. Então, os clássicos acreditavam que é como se a poupança viesse primeiro, tá certo? Isso é só recordando o que eu já falei, tá? Quer dizer, eu não sei nem se eu falei, acho que eu não falei isso. Mas o que eu já na primeira aula, né, eu pincelei com vocês, tá bom? Então, a poupança vai ser igual ao investimento, tá certo? Quanto mais você investe, mais poupança você gera. Quanto mais você poupa, mais investimento você gera, tá certo? Agora, esse investimento, tanto é o investimento do governo, quanto é o investimento privado, tá? E essa poupança? Quem é que poupa na economia? Bem, as famílias poupam, né? Poupança das famílias. As empresas poupam. Poupança das empresas. O governo poupa, que eu já mostrei para vocês. E o setor externo, ele poupa. Certo? Bem, quando eu juntar a poupança das famílias com a poupança das empresas, eu vou chamar isso de poupança do setor, do setor privado. Isso aqui eu vou chamar de poupança, S de saving, poupança do setor privado. Poupança do setor privado, tá certo? Então, eu vou colocar o quê? Que o investimento do governo, vamos resumir aqui, vai ser igual ao investimento privado, que é igual à poupança privada, mais a poupança do governo, mais a poupança externa, tá bom? Tudo bem? Então, aí nós temos o investimento do governo, investimento privado, poupança privada, certo? Poupança privada, mais poupança do governo, mais poupança externa. Lembrem-se que a poupança do governo é igual ao saldo em conta corrente do governo. Estão lembrados? É igual ao saldo em conta corrente. E a poupança externa? A poupança externa é igual ao déficit
no balanço de pagamento e transações correntes. Tá certo? Então, vejamos o seguinte. Vamos supor que eu dissesse assim, a poupança do setor privado é igual a 100. O saldo em conta corrente do governo é igual a 50. O déficit no balanço de pagamento de transações correntes é 30. O investimento privado é 60. Quanto é o investimento do governo? Então, eu sei que o investimento... Já acabou a aula? Já acabou? Ah, já acabou. Então, vou deixar vocês fazerem isso daí, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom?